No calçadão inicia-se o programa de hidratação. A hidratação nem sempre recorre à água que passarinho bebe, se é que me entende. Quem haverá de recriminar aquele senhor ou aquela senhora que está ali se hidratando? Político no Rio de Janeiro, se quiser ganhar voto desse segmento que cresce exponencialmente do eleitorado, precisa descobrir o que fazer com os simpáticos velhinhos. Em Copacabana tem o baile da terceira idade, que eles não gostam do nome. Não é baile da terceira idade, é o baile. E para o baile eles vão perfumados, produzidos. A melhor roupa, o melhor perfume. Muita gente solitária que já perdeu o companheiro, a companheira, em casa passa por aquele problema que eu já falei, chega no baile e convida para dançar, e dança, e dança, e pode ser a parceira de apenas uma noite, está ótimo, não tem problema nenhum, ou de uma dança, depois pega outra pessoa, não tem problema. Às vezes, a parceira da dança combina de encontrar na praia no dia seguinte, começa a ter um namoro, o namoro fica sério, e se o namoro, no melhor estilo de valdiano de definição do sexo sublime, se esse namoro derivar para uma intercorrência carnal, o privilégio de sermos do século XXI é que se aquilo que já foi importante hoje não passa de uma vaga lembrança, poderá rapidamente aflorar a memória e a prática com a preciosa ajuda de dragas azuis. E quem haverá de recriminar isso? Quem haverá de chamar isso de promiscuidade, pouca vergonha? Isso é o uso nobre da libido num momento da vida que você não morreu, que você está mais vivo do que nunca, e que não são rugas, cabelos brancos, uma barriguinha saliente, entradas ou ausência de cabelos, que vão determinar a ausência de amor. O amor existe ou resiste, e por vezes ele pede passagem. Dá licença, que eu preciso seguir em frente. Eu queria homenagear a Lia Luft, é gaúcha. Quando ela fala de perda, é tão bonitinho que eu abri o capítulo 4 do livro, com uma coisinha que ela escreveu bonita. Não queremos perder, nem deveríamos perder, saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança. Mas perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Meus amigos, os suicidólogos, eu acho lindo esse nome, se eu não fosse jornalista eu queria ser ou psiquiatra ou psicólogo, suicidólogo. Os suicidólogos fizeram uma descoberta muito importante. Não é possível atribuir a uma única causa, a uma única razão, o suicídio de quem quer que seja. Você pode receber a informação de que alguém se matou porque descobriu-se desiludido amorosamente, foi traído. Ele se matou por quê? Porque descobriu-se desiludido amorosamente. Meus amigos, em sendo verdade que a desilusão amorosa possa matar alguém, quantos de nós estaríamos hoje aqui em Gramado? Eu não estaria aqui. Teríamos um déficit enorme de pessoas, porque desilusão amorosa faz parte do processo de humanização. O que o suicidólogo haverá de rastrear? Ok, o fator preponderante foi a desilusão amorosa. Que outros fatores estão associados àquela pessoa que a tornaram vulnerável à desilusão amorosa? Por exemplo, como foi a infância dessa pessoa?
amplamente estudada essa fase da vida de 0 a 7 anos, quando se forja o caráter, e a criança é uma esponja ambulante que absorve rigorosamente todas as informações à sua volta, principalmente aquelas de ordem emocional. Teve família, teve pai, mãe ou responsáveis atentos, atenciosos, teve colo, olho no olho, afeto, compartilhamento, sinergia. Eu consegui reservar uma parte no meu dia apenas e tão somente para esta criança. Ela se sentiu alvo exclusivo dos meus cuidados, porque isso fica. Ah, André, então quem teve família não se mata? Eu não disse isso, mas os suicidólogos afirmam: quem teve infância tem o risco suicida reduzido. É menor o risco suicida. Da mesma forma, este que diz, se matou por desilusão amorosa, possuía, uma pergunta que o suicidólogo faz, alguma crença numa força superior? É uma pergunta importante. Veja que eu não estou falando de religião, nem estou falando de Deus. Crença, subjetivo, numa força superior, seja ela qual for. Porque quando a gente crê numa força superior, você negocia com ela na hora difícil, é ou não é? Como diz no Rio de Janeiro, o bicho está pegando. E eu acredito numa força superior. Eu vou reportar a ela a minha dor. Eu posso fazer isso da forma mais escandalosa possível, gritando, dizendo: você esqueceu de mim, eu sou uma pessoa tão boa, por que comigo? Ou eu vou compartilhar com vocês como eu faço. Que eu acho que alguns espíritas devem fazer assim, porque a gente conhece a lei de causa e efeito. A gente não pode cobrar. É outro jeito de lidar com o Todo-Poderoso. Você tem que chegar e dizer assim: olha, eu sei que eu estou sofrendo por algum motivo. Está claro. Estou pagando, como se diz, ou estou numa situação difícil porque a lei de causa e efeito está aí. Mas dá uma força que está brabo o negócio. Não está fácil, não. Eu sei que eu tenho meu anjo, meu guia, meu protetor, mas cadê? Que ele seja mais eficiente. Se aproxima, dá uma força, está brabo. Mas a gente tem um protocolo de resposta diferente de quem não tem fé alguma, crença alguma. Meus amigos, o último capítulo do livro, cuja renda é integralmente cedida para o Centro de Valorização da Vida, é o que versa sobre espiritismo, a visão espírita. Em resumo, o que nós espíritas, especialmente na obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, mas tantos outros livros que eu recorri para tentar resumir como a doutrina explica o fenômeno suicida e a realidade do suicida no plano espiritual. Em resumo, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Invariavelmente ocorre o contrário. Agrava-se a perturbação. O arrependimento é a primeira resposta do suicida na condição de desencarnado. Dependendo do método empregado, e aí a gente pegou um trecho de uma entrevista dada por Chico Xavier, onde ele didatiza o problema causado pelo método empregado para se matar, dependendo da parte do corpo escolhida para colapsar as funções orgânicas, esta parte do corpo, na sua matriz espiritual, ou seja, no perispírito, continua abalada. E na condição de forma, esse perispírito haverá de reproduzir em encarnações seguintes esse abalo no plano material. O corpo físico registrará esse abalo. Então, disse Chico, se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, volta com mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cega. Se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam, etc, etc, etc. Não confundam aqui, não foi a intenção de Chico, que toda pessoa cega, ou toda a pessoa muda, ou toda pessoa portadora de idiotia e loucura tenham sido, em uma vida passada, suicida. Mas há uma intercorrência, em alguns casos, dessas situações
limitadoras da função física, com casos de suicídio. Uma outra questão importante que a gente precisa ressaltar: a dificuldade que espíritos encontram no processo de desligamento do corpo. O suicida mata o corpo, mas a morte não existe. Há uma vinculação com o corpo físico. Dona Ivone Pereira, e a gente reproduz os trechos em que isso é muito claro, explica que todos nós somos dotados de fluido vital, que é o combustível da vida. Esse fluido vital é programado para animar o nosso corpo, acoplado ao espírito, durante um tempo. Portanto, todos nós temos um prazo de validade, que nem o biscoito, a margarina ou o remédio. Todos nós temos um prazo de validade. Quem decide abortar o projeto existencial e precipitar o retorno à pátria espiritual terá que enfrentar uma situação que não é castigo de Deus, não tem nada a ver, é uma lei da natureza. Esse fluido vital não se dilui. E ele continua determinando um vínculo entre o corpo físico e o espírito. Daí porque é uma reverberação magnética de um cadáver em estado de decomposição e a percepção, a ressonância que o espírito do suicida tem desse processo doloroso. Dona Ivone Pereira diz com todas as letras: não há palavras conhecidas para descrever a dor de um suicida. Entretanto, não acreditamos em penas eternas e sabemos que haverá uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde, dependendo da situação de cada um que retorna à pátria espiritual na condição de suicida. Porque não há dois destinos ou duas percepções, sensações iguais na erraticidade para o suicida. Não se compara uma pessoa portadora de esquizofrenia ou acometida de uma depressão, de uma obsessão voraz, um vampirismo, uma simbiose com uma entidade desequilibrada e que decide se matar, com alguém que age de forma fria e calculista. Não tem o mesmo destino na pátria espiritual, mas todos terão a chance de retornar e a oportunidade de escolher, fazer escolhas diferentes numa vida futura. Kardec chama atenção para o fato, em O Céu e o Inferno, que existe também a possibilidade de um suicídio indireto. Suicídio indireto, grosso modo, é aquele que exaure rapidamente esse fluido vital, esse combustível da vida para funções não nobres, não edificantes, pelo contrário, deletérias, de baixo teor vibratório. Em nosso lar, André Luiz ouve a seguinte explicação sobre o fato de ter permanecido durante 8 anos no umbral ouvindo as pessoas dizerem que ele era suicida. Mesmo na condição de médico, ele se descuidou em relação aos males do tabagismo ao adotar um estilo de vida desregrado e boêmio. Fala que todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de alimentação e bebida alcoólica inadequados. Aparentemente, não deu importância a isso, mesmo sendo médico, devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Meus amigos, Jesus asseverou de forma muito direta, muito clara, não há dúvida. Algumas passagens do Evangelho são controversas. Esse apóstolo falou uma coisa, aquele falou outra. A tradução do grego para o latim, para o português, a frase não é bem essa, é aquela. Mas não há dúvida nem controvérsia sobre a mensagem que o Mestre nos deixou, de que nenhum fardo, nenhum peso existencial é superior à nossa capacidade de suporte. Nós temos todas as condições, todas, para superar o que vier pela frente. Não temos o direito de desistir, pois no processo de encarnação foram muitos aqueles que cuidaram de nós antes da encarnação e que zelam por nós a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, mesmo no desdobramento pelo sono. Precisamos cruzar a linha de chegada na condição de completistas, tal qual fez aquela maratonista suíça
Na Olimpíada de Atlanta, primeira maratona apenas para mulheres na história dos Jogos Olímpicos. Todas aquelas que ganhariam medalha já tinham cruzado a linha de chegada. Já haviam passado mais de 20 corredoras e o Estádio Olímpico dando força, aplaudindo protocolarmente. Adentro do estádio, uma mulher em frangalhos, trôpega, corroída de cãibras. Parecia bêbada. Ela não tinha mais o controle do corpo, ela estava andando. E quem a visse entrando no estádio não podia acreditar que ela daria mais do que 5 a 10 passos. Tamanha foi a comoção causada por essa atleta que o estádio imediatamente deixou de prestar atenção em todas as outras corredoras e começou a marcar com palmas cada passo dessa maratonista. E aquilo foi ecoando. E quem estava em casa assistindo pela televisão foi ficando arrepiado. E as transmissões de outras modalidades esportivas foram cortadas para mostrar algo que não estava no script. Uma atleta maratonista comovendo o público presente no seu imenso esforço de tentar cruzar a linha de chegada. E tudo estava contra. Um voluntário do Comitê Olímpico Internacional a assistia, mas não podia tocar nela, porque se tocasse, ela era desclassificada. Foi um drama, passo a passo, as palmas marcando o passo. O voluntário do COI dizendo, se você cair, eu estou aqui, mas eu não posso tocar em você. Eu não sei de onde essa maratonista encontrou forças para dar uma volta inteira no estádio, muito vagarosamente, com imenso sacrifício, corroída de dor e de cãibra. E ao chegar à linha, ao cruzar a linha de chegada, ela se programou para fazer apenas esse movimento de cruzar a linha de chegada. Ao cruzar a linha de chegada, todas as suas forças se esvaíram e ela tomba na direção do vazio, mas não cai no chão. Porque não apenas um, vários voluntários do COI impediram que ela fosse de encontro ao chão e se esborrachasse no estádio. Essa mulher fez história. Esse filme está no YouTube. Essa história virou verbete de um dos momentos mais heróicos da história do olimpismo. E tal qual a atleta suíça, também nós, por vezes, fraquejamos, sentimos dor, cãibra, não acreditamos que ainda há uma volta inteira para ser trilhada. Não enxergamos